Olá, na aula de hoje vamos abordar noções de informática, que nada mais é que uma ciência do tratamento automatizado das informações. A estrutura e interpretação das informações que ocorre todos os dias através do processamento de números, textos, gráficos, imagens, sons, etc. O profissional de informática atua no desenvolvimento de processos, que nada mais são que atividades a serem realizadas pelos chamados sistemas computacionais. Esses sistemas computacionais, eles dependem de hardware, que são as máquinas, os circuitos, e o software, que são os programas que vão executar os processos desenvolvidos. Vamos para a questão número 1. Assinale a opção correspondente a características do sistema operacional Linux. Alternativa A, monotarefa, monousuário e gratuito. Alternativa B, multitarefa, multiusuário e open source. Alternativa C, monotarefa, multiusuário e open source. E alternativa D, multitarefa, monousuário e gratuito. Vamos entender esses termos. Monotarefa é a execução de uma atividade por vez. Ao contrário de multitarefa, como o nome sugere, são inúmeras tarefas de uma só vez. Open source e gratuito, novamente, são muito próximos por serem gratuitos. A diferença do open source é que, além de gratuito, você tem a possibilidade de alterar o seu conteúdo. Com isso, analisando as alternativas, a correta alternativa B, onde nós temos um sistema multitarefa, várias tarefas sendo executadas de uma só vez, multiusuário, vários usuários podem compartilhar essa tarefa, e open source, pois você pode, além de obter a informação gratuitamente, alterá-la conforme sua necessidade. A próxima questão mostra uma figura do Windows Explorer sendo executada no Windows XP, em sua configuração padrão, com o diretório C2.projetos selecionado. Sabendo-se que não existe nenhum problema com o computador do usuário, o que irá ocorrer se ele tentar renomear o diretório C2.projetos para C2.projetos prioritários? Alternativa A. O computador irá reinicializar porque o Windows XP não aceita acentos no nome dos diretórios. Na alternativa B, o Windows Explorer será fechado automaticamente, pois ele não permite renomear o nome de diretórios que já possuem arquivos. Alternativa C, o diretório será renomeado e o arquivo ATA será movido para a lixeira. A opção D, o diretório será renomeado e um link para o arquivo ATA será criado na área de trabalho do Windows XP. E alternativa E, o diretório não será renomeado porque o arquivo ATAS está sendo editado e uma mensagem de erro será apresentada. Diante das alternativas, a resposta correta seria a alternativa E, onde o diretório não será renomeado, pois o arquivo está sendo editado, está sendo alterado. Para alterar o nome, então, dessa pasta, esse arquivo em edição deve ser primeiramente fechado. Vamos analisar a questão 3. Qual dos itens a seguir apresenta uma memória dinâmica? Alternativa A, CD. Alternativa B, EEPROM. Alternativa C, Flash. Alternativa D, RAM. E alternativa E, ROM. A resposta correta seria a memória RAM. Mas vamos dar uma conferida nas demais. O CD é uma memória de armazenamento em massa. A gravação é feita pelo usuário no próprio computador. A EEPROM é uma memória interna do computador, ou seja, você não consegue visualizá-la tão facilmente. E ela é editada apenas através de um equipamento próprio. A memória flash, ela é não volátil e guarda informações mesmo sem energia. É o tipo de memória que você pode transferir informações de um computador para o outro, transferindo arquivos do dia a dia, fotos, músicas, dentre outros. Um exemplo são os celulares. Já a memória ROM é somente para leitura. O conteúdo é gravado uma única vez. Caso essa informação não tenha mais necessidade, o descarte é a única alternativa. Na próxima questão, a 4, em um microcomputador com Windows XP em sua configuração padrão, se um usuário aumentar a resolução da tela, na alternativa A, mais itens caberão na tela.
mas esses itens reduzirão de tamanho. Esse item está correto, ou seja, mais itens caberão na tela, porém em tamanho reduzido, pois a tela do seu computador é formada por pequenos pontos chamados de pixels, que ficam no mesmo espaço físico, no mesmo tamanho de monitor que você possui. Você diminuindo o tamanho desses pixels, vão aumentar a quantidade desses pontos, logo sobrando mais espaço para que você coloque mais itens nessa mesma tela. Já na alternativa B, ele diz que mais itens caberão na tela e esses itens aumentarão de tamanho. Desproporcional, né? Como que você pode colocar mais itens, eles aumentando de tamanho? Só se os pixels começassem a sair do espaço do seu monitor. A alternativa C diz que menos itens caberão na tela, mas que esses itens aumentarão de tamanho. Pelo menos nessa alternativa é possível, né? E realmente, se menos itens coubessem na tela, automaticamente eles estariam aumentando de tamanho. Você consegue simular essa situação num computador, mas não condiz com a questão. Logo, a alternativa C também está errada. Já na alternativa D, apresenta que menos itens caberão na tela e desses itens reduzirão de tamanho. Novamente, errado, né? Lembremos lá da alternativa A, estamos tratando aqui dos pontinhos da tela, que formam a imagem, os tais dos pixels, ok? E na alternativa E, diz que o número de itens presentes na tela permanecerá o mesmo e apenas a qualidade da imagem será afetada. O número de itens pode sim ser alterado, tá? A quantidade de itens, a possibilidade aumenta sim, a qualidade da imagem não é que ela é afetada, e sim ela é melhorada, ok? Então, aumentar a resolução é diminuir o tamanho desses pixels. Quanto menor o tamanho dos pixels, maior a qualidade da imagem que você verifica. Então, resposta A realmente seria a resposta correta. Já na questão 5, sobre os aspectos de segurança dos sistemas computacionais, são feitas as afirmativas a seguir. Primeira, a palavra Windows é um exemplo de senha forte. Ransomware é um tipo de malware. Os trojans são antivírus que protegem as macros do Excel contra vírus. Está ou estão corretas as afirmativas? A. A1 apenas. B. A2 apenas. C. A3 apenas. D. A1, 2 apenas. Alternativa E. A1, A2 e A3 estão corretas. A resposta correta é a alternativa B. Apenas A2 está correta. Pois veja, na afirmativa primeira, a palavra Windows ser um exemplo de senha forte. O que significa senha forte, né? Uma senha consistente, uma senha que realmente garanta a sua proteção, a proteção da sua informação. Não é. As senhas, hoje, elas devem ser compostas, no mínimo, pela junção de 3 letras e 3 números. A palavra Windows, além de ser uma palavra comum, não atende a esse primeiro requisito. Na segunda afirmativa, ransomware é um tipo de malware. Primeiro, né? Nomes complexos, certo? Ransomware e malware. O malware, aí a gente pode fazer uma associação de mal, ruim, né? Algo que pode afetar o seu computador. Realmente, o ransomware é um tipo de malware, algo que vai prejudicar as suas informações e, em consequência, os seus processos de trabalho. Já na afirmativa 3, os trojans são antivírus que protegem as macros do Excel contra vírus. Na verdade, aqui é uma pegadinha. Os trojans são vírus. São uma espécie de vírus que, ao invés de proteger as macros do Excel ou qualquer outra informação do seu computador, elas vão atacar as informações do seu computador e, com certeza, prejudicar os seus processos de trabalho. Então, a alternativa correta seria apenas a afirmativa 2, letra B.